Se você quer o Espírito de Deus na tua vida, olha para mim, você precisa estar preparado, pronto para fazer o que Deus te pedir para fazer. Você está pronto? Você está preparado? Está preparado? O Espírito Santo é a joia rara de Deus. É o que Deus tem de mais precioso. Você entendeu sim ou não? É o que Deus tem de mais precioso. É o Espírito dele. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 37. Ouvindo quando Pedro pregava, né? Alguns minutos antes dele finalizar a pregação e batizar mais 3.000 pessoas, né, para Cristo. No finalzinho da mensagem está escrito assim: ouvindo eles, a multidão, o povo, estas palavras, estas coisas, as coisas que Pedro pregava, a Bíblia diz: compungiu-se-lhes o que? O coração. Ei, Pedro pregou pelo Espírito Santo e tinha muito mais de 3.000 pessoas naquele momento, mas somente 3.000 pessoas foram tocadas na onde? No coração. A palavra de Deus só alcançou 3.000, não alcançou o coração de todos. Por quê? Porque a palavra de Deus só alcança o coração daqueles que estão com as portas abertas. Aquelas 3.000 pessoas, elas foram tocadas pela palavra de Deus. Amém? Existem milhares de pessoas que chegaram à igreja, mas nunca chegaram a Cristo. Que chegaram à congregação, mas Cristo nunca chegou aos seus corações. Porque é notório, é notável quando Deus alcança o coração de alguém. Biblicamente falando, quando o Espírito Santo conseguiu, pelas palavras de Pedro, pela boca de Pedro, pela pregação de Pedro, alcançar, tocar o coração daquela gente, olha o que aconteceu na continuação do versículo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro, olha para mim, Pedro pregava sobre cura, prosperidade, vida feliz, sucesso? Não. Pedro pregava sobre Cristo, sobre vida eterna, sobre Jesus, o Evangelho, o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando Deus tocou, alcançou aqueles corações, olha o que acontece quando Deus toca em alguém. Olha o que acontece quando o Espírito Santo consegue adentrar os corações. Ele faz nascer um desejo pela vida eterna. Amém? Quando eles foram tocados, quando eles entenderam o sentido do Evangelho, chegaram para Pedro e os demais apóstolos e perguntou: irmãos, o que a gente faz para ser salvo também? O que a gente faz para ter o Espírito de Jesus também? O que a gente faz para pertencer a esse reino, a esse Deus? Eu estou aqui lendo o final da pregação. Amém, gente? Amém. Final. Tem toda uma história antes. O que a gente faz? Diferentemente de hoje, as pessoas procuram saber: pastor, o que é que eu faço para prosperar? O que eu faço para ser empresário? O que eu faço para isso? Ninguém pergunta o que eu faço para ter salvação, o que eu faço para ter o Espírito Santo. Por quê? Porque são pessoas que Deus não alcançou seus corações ainda. O que querem não é Deus, o que querem não é o eterno, o que querem não é o céu.
Por isso não se interessam em saber o que fazer para obter o céu em sua vida. Amém, gente? Não é o Espírito Santo, a vida eterna, o que essa massa evangélica quer, não. É o sucesso da terra. Eles queriam vida eterna. O que você quer de Jesus? O que você quer do seu Deus? No verso 38, respondeu-lhes Pedro. Olha a resposta de Pedro: arrependei-vos, não é isso? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, Pedro não mandou eles fazer uma corrente, um congresso, uma campanha, participar do culto da libertação, do culto do poder, do culto da revelação. Pedro não mandou eles procurar essa ou aquela igreja. A pregação de Pedro foi: arrependei-vos. É o que falta na igreja cristã brasileira: arrependimento. Arrependimento dos seus pecados. O Espírito Santo não se manifesta e não é derramado porque há pecado dentro da igreja. É crente se embriagando, bebendo, e porque não fica bêbado não é pecado. É crente prostituindo, é crente mentindo. A falta de arrependimento, de abandonar o erro, de santificar a vida, é o que faz os céus ficarem cerrados. Arrependimento, a pregação do Evangelho é essa: arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. Arrependei-vos. Diga glória a Deus. Você sabe o que significa a palavra arrependimento? Escreve aí: metanoia. Significa mudança. Mudança de pensamento, de sentimento, mudança de coração, mudança de hábito, mudança de vida, mudança de caráter, de comportamento. Mudança é o que falta na igreja. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já mudou? As pessoas, quando chegam na igreja, elas melhoram, mas poucas são transformadas. Tem que ter arrependimento. Se você quer o Espírito Santo, tem que ter arrependimento. Mudança disso aqui, ó. Enquanto você pensar como o mundo pensa, você vai agir como o mundo. Você vai ser do mundo. Você vai se comportar como uma pessoa do mundo. Você vai falar como uma pessoa do mundo. Você vai se vestir como uma pessoa do mundo. Você vai andar como uma pessoa do mundo. Você vai frequentar os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, cultivar os mesmos tipos de amizade, praticar as mesmas obras que o mundo. Se isso aqui não mudar, isso não muda. Se isso aqui não mudar, isso aqui não muda. E se esse conjunto não mudar, nele não habita o Espírito de Deus. Amém? Não adianta melhorar. Não é, Pedro não falou, melhore. Pedro disse: arrependei-vos. O que significa metanoia, mudança de vida. Você tem que mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ser, de falar, de agir, mudar a sua maneira de conquistar. Mudar. Se você não mudar, o tal milagre não pode acontecer, porque ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado
com o Espírito, nas águas, em nome de Jesus, para a remissão do quê? Dos pecados. Porque Pedro fala do batismo nas águas? Que é no batismo nas águas que você recebe remissão, perdão dos seus pecados. Só que tem muita gente que, abre aspas, já se batizou nas águas, fecha aspas, mas seus pecados não foram perdoados. Por que não foram perdoados? Porque o batismo verdadeiro mata. O batismo verdadeiro mata. Ele não enfraquece a velha criatura. Porque o cara está todo vapor no pecado, aí ele desce as águas, aí a carne fica fraca. Como a carne dele ficou fraca, ele consegue ficar 1 ano sem pecar, mas depois volta ao pecado. Não, isso não existe. Estou exemplificando e simplificando a conversa. O batismo verdadeiro, ele não enfraquece a velha natureza. Ele não, vamos dizer assim, ele não conserta alguns erros. Ele mata a velha criatura. Ele mata tudo. Tudo que era do velho homem morre, se acaba. E ali nasce um novo quê? Uma nova pessoa, um novo ser. Por quê? Porque o batismo verdadeiro, quando a pessoa desce as águas de verdade para se batizar, ela está se entregando a Deus. Porque o batismo tem que vir depois do arrependimento. Porque eu não posso me batizar primeiro para me arrepender depois, porque isso não vai acontecer, e isso não existe. Primeiro você se arrepende, você pede perdão e diz: meu Deus, perdoa-me pelo que eu fiz. E como prova desse arrependimento, porque arrependimento também significa você pedir perdão pelo seu pecado e não mais cometê-lo. Aí o que acontece? Como prova desse arrependimento, você pede a Deus perdão e diz a Ele que você não quer mais ser daquele jeito. E como prova desse arrependimento, você decide então se batizar nas águas, para que ali, de uma forma sobrenatural e espiritual, o Espírito Santo mate a sua velha criatura e faça nascer uma nova o quê? Criatura, lavada, remida no sangue de Cristo. Amém? Amém. Se isso não acontecer, o dom do Espírito Santo não é derramado. Então não adianta você falar em língua, labarachúria, aricantola, saramanaia, siri canta lá na praia. Não adianta. Se você não se arrependeu, não é o Espírito Santo que habita em você. Tem gente que vai assistir esse vídeo, ó. Crente que fala em mistério na igreja, faz revelação, mas se fora da igreja você vive fazendo coisa errada, não é o Espírito de Deus que usa você no altar, é o demônio. E pode dar as rodas que der. É o demônio, é o enganador. É Bíblia, não é ideia minha. Arrependei-vos, sede batizado, para e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem depois do arrependimento, do batismo nas águas, da mortificação do velho homem. O Espírito Santo vem depois que você morre para o mundo e nasce para Deus. Ele vem depois do novo nascimento. Diga graças a Deus. Se não acontecer, ele não vem. E não adianta falar, pode falar. Eu não estou preocupado com quem fala. Amém, gente? Amém. Eu vou pela palavra de Deus. Agora você sabe por que muita gente não recebe o Espírito Santo? Porque não se arrepende, porque não se batiza, pastor. Eu sei, mas você sabe por que as pessoas não conseguem se arrepender? Irmão, você nunca vai se arrepender dos seus pecados. Olha, tem uma coisa que se você não tiver, se não acontecer com você, não vai ter arrependimento, nem batismo nas águas, nem batismo com o Espírito Santo, nem nada. Sabe o que é? Reconhecimento.
Você sabe por que as pessoas não se arrependem? Por falta de reconhecimento. Eu só me arrependi da minha vida errada quando eu reconheci que estava errado. Não adianta, pessoal. Não adianta você chegar para uma pessoa alcoólatra e falar que aquela está errada. Se ela não reconhecer que ela está errada, o que você falar não vai adiantar. A pessoa tem que reconhecer. Se você não entende, se você não reconhece que a sua vida está errada, não vai adiantar o que eu falar. As minhas palavras não irão te convencer. Você tem que reconhecer: eu estou perdido. De fato, eu estou errado. De fato, a minha vida é toda troncha. A minha vida é toda devassa, depravada, imunda. Não é certo isso que eu estou fazendo. Se você não tiver a sua consciência, ou se você não colocar na sua consciência que você está errado, não vai adiantar. Não vai adiantar. Tudo começa quando a pessoa entende que está errada. Amém, pessoal? Amém? Tudo começa quando a pessoa entende que está no caminho errado. Tudo começa quando a pessoa compreende que ela está falha com Deus. Ou seja, tudo começa na humildade. Quando a pessoa é humilde para reconhecer. É o fariseu e o publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Bebo, mas não fico embriagado. Dou o meu dízimo. Já o pobre publicano batia no peito, de cabeça baixa, falava: meu Deus, se ele é tudo isso e foi rejeitado, eu estou perdido, porque eu não sou nem um quarto do que ele é. Tem misericórdia de mim. E Cristo afirma: está vendo o santo? Desceu derrotado. Está vendo o pecador? Desceu abençoado. Reconheça, querido. Se você não reconhecer, a minha pregação não será suficiente para te salvar. Se você não reconhecer, ninguém vai conseguir salvar você. Tem que ter reconhecimento. A pessoa tem que cair na real. A pessoa tem que abrir os olhos, pessoal. A igreja tem que ver que a igreja está errada, ridicularizando a Cristo. Você chegue numa congregação que faz carnaval gospel, quadrilha gospel, que faz da igreja um comércio, que vende, que engana. Vai dizer que está errado? Não adianta. Você vai arrumar briga se a pessoa não reconhecer que ela está errada. Tem que partir de dentro da pessoa. Amém? Amém. Quem entende? Deixa eu finalizar. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então olhe para mim, por favor. É promessa de Deus. Em outras palavras, vamos simplificar. Deus quer derramar o dom, o poder do Espírito Santo sobre todos. Porque sem o Espírito Santo, como nos salvaremos? Mas Ele só pode fazer, voltando e relembrando, recapitulando, na vida daqueles que se arrependem, se batizam nas águas, morrem para o mundo, nascem para Deus e assumem a aliança de Cristo, carregam a sua cruz, negam-se a si mesmos pelo reino de Jesus. Amém? Amém ou não amém? E no versículo 40, a palavra diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: olha a exortação de Pedro: salvai-vos desta geração perversa. Meu amigo, você quer ir para o céu? Você quer a vida eterna? Então, salvai-vos dessa geração perversa, desses crentes carnais, desses crentes que não querem compromisso com a palavra.
Salvai-vos, meu irmão, dessas novelas do Satanás, que ensinam o homossexualismo, a traição, a libertinagem, o assassinato, a vingança. Salvai-vos dessas igrejas que só pregam prosperidade, desses pastores que não são pastores, são palestrantes, dão palestra para o sucesso. Salvai-vos dos obreiros da iniquidade, salvai-vos dos filhos de Corá, meu irmão. Salvai-vos dessa gente carnal que expõe a cruz de Cristo ao ridículo e à vergonha. Pedro é bem, digamos assim, reto, direto. Vocês querem o céu? Então se cuidem, se salvem, saiam, fujam desta geração, porque são perversa, é um povo mau, é um povo demoníaco, é um povo que ama o mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não amam a Deus, não têm compromisso com as escrituras, querem as coisas do seu jeito, acham que Deus é uma coisa banal, que o reino de Deus é bagunça. Salvai-vos, sai do meio dessa gente, se vocês querem a vida eterna. A Bíblia, gente, não sou eu, a palavra de Deus. Amém? Salvai-vos dessa promiscuidade, salvai-vos dessa libertinagem, dessa depravação, dessa imundícia. Salvai-vos desta corrupção, essa carnificina maldita que existe no mundo e dentro da igreja. Salvai-vos. E no verso 41 a palavra diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Ei, antigamente era assim, meu irmão. O apóstolo acabava de pregar e o povo já ia para as águas. Que pena que isso aqui nunca mais vai acontecer nessa terra. Esse tempo não existe mais. Hoje em dia você prega 2, 3, 4 anos com uma pessoa e ela não desce as águas, e quando desce é só para tomar banho. É diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não alcança o coração. Meu irmão, preste por favor atenção. A primeira coisa que o Espírito Santo coloca na gente, quando ele alcança o nosso coração, é uma repugnância. Você sabe o que é nojo? Sabe o que é nojo? Eu ia falar umas coisas nojentas para fazer vocês engoiar e dar vontade de vomitar, mas como esse vídeo vai para o YouTube, eu vou moderar. Meu irmão, imagina uma coisa podre, extremamente podre, que você não precisa nem sentir o odor ou ver, só em você pensar já fica pronto. É mais ou menos assim. Quando o Espírito Santo alcança o coração de alguém, ele faz isso, ele faz a gente ter nojo. Sabe o que é nojo? Nojo pelas coisas desse mundo. É isso que você vê na igreja. A igreja, não, para a igreja é normal, homem com homem, não tem nada a ver. Século 21, homofobia, nós somos livres, o que importa é o amor. O que importa é o sentimento. Para a igreja é normal, tudo para a igreja é normal. Beber é normal. O homem, de vez em quando, qual o problema de vez em quando? O homem sair com uma outra mulher, sair da rotina, não vejo crime nenhum nisso. Qual crime tocar em alguns reais só porque não fui lícito? Eu não matei ninguém, eu só burlei umas coisinhas aqui, assinei umas coisinhas ali, mexi uns pauzinhos lá. É assim que a igreja tem servido a Deus. Deus não aceita isso, irmão. Você está fora do reino.
Você tem que se arrepender, meu irmão. Você tem que se salvar dessa geração infame que nós vivemos. 3.000 pessoas foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É maravilhoso, é glorioso, é tremendo o que Deus faz. Quem entendeu a palavra? Então o avivamento, ele só vai acontecer quando houver arrependimento. Arrependa-se, igreja. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de suas carnalidades. Arrependa-se da sua idolatria ao seu corpo. Arrependa-se da sua vaidade. Arrependa-se dos seus vícios. Arrependa-se da traição, do adultério, da fornicação, da libertinagem, da pornografia, da prostituição. Arrependa-se da mentira. Arrependa-se do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da falsidade, da vingança. Arrependa-se. Há perdão para você, a salvação para você, a purificação para você. Há um Deus de braços abertos querendo salvar a tua alma. Diga graças a Deus. Fiquem todos de pé. Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa derramar